Que dia de Champions League, hein, senhoras e senhores? Teve Barcelona se complicando, teve gente confirmando classificação, gente muito próxima e, como de costume, a gente vai fazer aquele nosso passo a passo, grupo a grupo, jogo a jogo, para a gente dar uma geral em como ficaram os grupos depois dessa quarta rodada de Champions. Começando pelo grupo A, no qual o Liverpool ganhou de 7-1 do Rangers fora de casa. 7-1 em ano de Copa do Mundo. Acho que não precisava o Liverpool fazer esse tipo de placar num ano tão específico, né? Mas o Liverpool mostrando mais uma vez seu poder ofensivo. Começou perdendo para o Rangers começou saindo na frente, mas o Liverpool começou a virar o jogo, dominou amplamente a partida. Firmino fez 2 gols, deu assistência, o Salah fez 3 gols em 6 minutos. Mas eu acho que um destaque importante é o Firmino mostrando porque o Klopp e até a torcida do Liverpool respeita tanto, porque eles consideram um jogador tão importante o Firmino, voltando a atuar em um grande nível depois da temporada passada um pouco complicada. O Liverpool praticamente carimbando sua classificação, já que está 6 pontos à frente do Ajax, uma vitória extremamente importante nesse quesito e mostra uma recuperação do Liverpool, que começou a fase de grupos tomando a goleada do Napoli por 4-1, mas foi se recuperando e conseguiu já praticamente colocar um pé na fase de oitavas de final da Champions. E se tem o Liverpool já praticamente carimbando, a gente tem o Napoli garantido. O Napoli venceu o Ajax novamente, agora por 4-2, mostrando mais uma vez o futebol encantador. É muito legal de ver o Napoli jogar. Assim, os caras criam e são bem objetivos na criação, eles saem em velocidade, sempre buscando o meio mais rápido de chegar ao gol do adversário, mas com muita criatividade, com passos bem colocados. Você tem jogadores de qualidade ali. O Kvaratskhelia, assim, cara, ele tem uma habilidade diferente, é bom ficar de olho. Eu venho falando desse cara aqui no canal. Hoje ele fez mais uma grande atuação, fez gol, deu assistência. Você tem outros jogadores ali como o próprio Raspadori, que fez um golaço hoje, o Zielinski, com uma visão de jogo interessante. Você tem variações muito peculiares ali. Um time que está com confiança lá no alto, muito bem no campeonato italiano, invicto na Champions, 4 jogos, 4 vitórias, um saldo de gols absurdo, ganhando de Ajax, ganhando de Liverpool, goleando os dois, e assim, a passos largos para uma belíssima campanha concluída na fase de grupos, já classificado para as oitavas. E é bom a gente ficar de olho porque eles podem surpreender sim, bater uma semifinal talvez. É difícil falar em título, mas pelo menos quebrar a maldição das oitavas, que o Napoli nunca passou das oitavas de final. É uma temporada assim viável para isso. Vai depender de quem vier no sorteio, mas não acho um absurdo pensar que o Napoli vai bater quartos de final. Mas apesar de que tem a quebra, né? A gente vai ter Copa do Mundo, a fase de mata-mata só acontece a partir de fevereiro, final de fevereiro. Tem um Napoli que vai ter que se manter regular nesse nível até lá. Mas se conseguir ficar ao menos próximo disso, tem futebol para chegar bem mais do que as oitavas de final. O cenário do grupo no final tá com o Napoli em primeiro lugar com 12 pontos, segundo o Liverpool com 9, terceiro Ajax com 3 e o Rangers já desclassificado com 0 pontos. No grupo B a gente tem um grupo embolado entre os 3 últimos, porque o primeiro já está classificado para o mata-mata e é extremamente surpreendente. O Bruges classificado, primeiro lugar, hoje empatou com o Atlético de Madrid em 0-0 fora de casa, um Atlético de Madrid que se complicou absurdamente. Um Bruges sólido, difícil de se fazer gols, e um time assim consistente e surpreendente na teoria. Antes do grupo começar, quando teve só o sorteio das equipes, eu falei que o Bruges não tinha a menor chance, e o Bruges está classificado com 2 rodadas de antecedência, jogando futebol interessante e assim muito sólido. O Atlético de Madrid sofreu mais uma vez com isso, não venceu, se complicou bastante jogando em casa, tendo um a mais no final do jogo. O time do Simeone mais uma vez mostrou essa dificuldade em fazer gols, apesar de que criou bastante durante a partida. Porém, deu no que deu. Agora está numa situação bem complicada, já que na outra partida a gente teve o Porto vencendo o Bayer Leverkusen por 3-0 fora de casa. Outro palpite que eu errei miseravelmente. Eu confiava que o Leverkusen fosse ganhar, eu acreditava na classificação do Bayer Leverkusen, que é possível, mas está complicado. O Porto ganhando do Leverkusen, goleando fora de casa. O Porto mais uma vez mostrando um time sólido, um trabalho sólido do Sérgio Conceição, um time que consegue incomodar adversários que tem um time mais talentoso em peças do que eles, e conseguindo uma vitória importantíssima nessa altura do campeonato, porque estava numa situação complicada, e agora assume a vice-liderança com 6 pontos. O terceiro, o Atlético de Madrid, com 4. O
Último lugar o Leverkusen com 3 e o Bruges lá em cima classificado com 10 pontos. A gente vai ter esses 3 últimos, Porto, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen, brigando nas últimas rodadas. Acho que o confronto Porto e Atlético de Madrid pode acabar decidindo quem vai ser o segundo classificado. O Leverkusen se coloca numa situação complicada e tal, por ter até uma menor pontuação, mas está tudo muito embolado. É possível que qualquer um deles se classifique, vai ser interessante ver essas 2 rodadas finais. E o Bruges bater palma, porque os caras fizeram um trabalho excepcional. Difícil passar de umas oitavas de final, mas pela campanha que fizeram na fase de grupos, é assim de reverenciar, porque foi muito bem feito, é uma equipe muito bem montada. No grupo C, a gente tem o grande destaque da rodada, Barcelona 3-3 com a Inter, o jogo mais peculiar, um jogo que tem umas características que me chamaram muita atenção. Primeiro de tudo, uma festa exagerada na minha concepção do Barcelona. Até quando sai o primeiro gol, você vê a comemoração do estádio, a comemoração do Xavi. Cara, é a 4ª rodada da fase de grupos e o time tá fazendo um gol que assim, coloca ele na briga e basicamente por evitar que uma possível derrota, desclassificasse o Barcelona na fase de grupos da Champions League. É um time que investiu e montou um time que você via um time assim no papel, na teoria, esse time era para brigar por uma semifinal. Mas a situação ali é de se comemorar, vibrar como se fosse um título, um gol que manteria ele na briga para classificar para o mata-mata. É pouco, para mim é festa exagerada e pior é que se transforma em um quase velório decretado. Ou seja, pior ainda, né? Porque a Inter de Milão vira o jogo com o Barella fazendo um golaço para empatar, depois você tem o Lautaro deitando para cima do Eric Garcia. E cara, assim, o clima que era festa vira um velório, um silêncio em algum momento ali na final da partida, principalmente depois que o Barcelona sofre o terceiro gol do Gosens. Você tem também o outro ponto que eu destaco, o Lewandowski, que muita gente, inclusive da torcida do Barcelona, o tratava como um cone que não era decisivo, que só era um 9 fixo na área, que não sabia muito mais do que fazer a função de centroavante, que só fazia gol na Bundesliga, não era decisivo no cenário europeu. Eu vi muita gente falando isso do Lewandowski nos últimos anos, e inclusive antes da contratação dele pelo Barcelona, muita gente da torcida do Barcelona tratava ele assim. E hoje, se o Barcelona ainda respira por aparelhos para se classificar para o mata-mata, é por conta do gol do Lewandowski que empata o jogo. E assim, cara, o cenário para o Barcelona é o seguinte: tá 3 pontos atrás da Inter, empatados no número de pontos, a Inter passa pelo confronto direto, ou seja, tem que torcer para nos últimos 2 jogos a Inter, no mínimo, perder um e empatar o outro, tendo entre eles o confronto com o Braga, mas o outro é o Viktoria Pilsen na Itália. Ou seja, é difícil. Ainda se o Barcelona conseguir esse empate da Inter, ele tem que ganhar os 2 jogos dele contra o Bayern de Munique, entre eles. É um cenário catastrófico. O empate do Lewandowski, ele deixa o Barcelona respirando vivo, mas por aparelhos. A situação era que precisava vencer para ficar mais minimamente confortável. Porém não conseguiu em casa. Por muito pouco não perde. Depois de ter empatado, o Aslani tem que assim ser reverenciado, porque o cara de frente pro crime e com o Çalhanoğlu do lado dele, ele me opta por chutar. O Ter Stegen faz um milagre, mas assim, o passe que ele tinha do lado, o Çalhanoğlu estava praticamente debaixo da trave. O cara não tocou, deixou o Barcelona vivo. É possível, mas é difícil. Um jogo que no geral, se a gente for eliminar todo o contexto, é uma baita de uma partida, reviravolta, empate, virada, gol no final. Mas o que me chama a atenção é esse quesito do Barcelona comemorar tanto o pouco, porque, cara, esse time investiu para brigar por coisa muito maior. E a situação era que se perdesse, era eliminado da fase de grupos com 2 rodadas de antecedência. A situação era essa. E a comemoração era por tentar escapar disso, mas nem isso conseguiu fazer. Então, agora aguardemos as próximas rodadas para ver qual será o destino do Barcelona e se o investimento que era para bater uma semifinal de Champions ou para ser competitivo na Champions vai ter que ser reformulado para disputar a Europa League no ano que vem. Na outra partida do grupo, Bayern 4-2 para cima do Viktoria Pilsen fora de casa.
O Bayern foi o Bayern, de novo. No primeiro tempo garantiu a vitória, 4-0, 2 gols do Goretzka. Goretzka que começou a fazer gol nessa temporada, está se mostrando mais uma opção interessante, chegando bem ao ataque, vindo do meio campo, fazendo uma função assim de infiltração interessante. Mais uma arma para o Bayern de Munique explorar, um time que tem muita criação, cria muito volume, é muito intenso, sufoca adversário e garantiu a classificação de maneira invicta. Primeiro lugar do grupo, num grupo que a gente tem Bayern primeiro com 12, segundo o Inter com 7 pontos, terceiro Barcelona com 4 e na última posição Vitória Pilsen com 0. Só resta a mesma definição de quem vai acompanhar o Bayern para as oitavas de final. No grupo D, Tottenham 3-2 para cima do Eintracht Frankfurt. Uma vitória super importante para o Tottenham, num grupo super embolado. O Son sendo decisivo mais uma vez para o Tottenham. No jogo de hoje foram 2 gols, um deles um golaço de bate-pronto, perna esquerda. E assim, mostrando mais uma vez o quão bom é o coreano, o sul-coreano. Cara, ele tem um nível de habilidade muito interessante, extremamente importante para o Tottenham. Assim, mais uma vez, de novo, e mostrando a qualidade que ele tem em finalização, velocidade, posicionamento. E o Tottenham garantindo a liderança muito por conta dos gols dele, num grupo que a gente conta com uma chance de todo mundo se classificar nas últimas 2 rodadas. Já que no outro jogo do grupo, o Marseille ganhou fora de casa do Sporting por 2-0. De novo, o Sporting decepcionando contra o Marseille. Um Sporting que tinha uma situação muito confortável nas 2 primeiras partidas do grupo. Conseguiu 2 vitórias, se isolou na liderança e de lá para cá foi ladeira abaixo. 2 derrotas para o Marseille seguido, dentro e fora de casa. As 2 com expulsão do Sporting, jogando com um jogador a menos a maior parte do tempo. Mas o Marseille não tem nada a ver com isso, tinha que fazer a parte dele. Fez e se colocou na briga por vaga, já que agora a gente tem no grupo o primeiro lugar Tottenham com 7, segundo Olympique de Marseille com 6, terceiro Sporting também com 6 e o Eintracht Frankfurt em último com 4. Grupo totalmente embolado, todo mundo pode se classificar, vai ser interessante de acompanhar esse final e no geral acho que foi um belíssimo dia de Champions, com cenários bem interessantes para a gente ficar de olho, muita coisa assim, muito jogo grande. E é aquela coisa, Champions é isso, a gente só pode esperar melhora daqui pra frente. Bom, vamos ficando por aqui, não se esqueçam, a gente vai estar sempre acompanhando a Champions até o final. Se você gostou do conteúdo do vídeo, se inscreve se está chegando agora. Se você já está aqui, curte, comenta, me diz aí o que você gostaria de ver também mais aqui no canal. Tô aceitando sugestões de novo. Valeu, tamo junto, tchau!